mas ela é irmã da Nádia e da Celeste e da Shirley e tia da Bruna e tia da Camila também. Então vamos lá para a aula de hoje. Gravando, compartilhar a tela. Essas são as perguntas de hoje. 3 minutos para vocês pensarem sobre elas. Gislene e Roseli, que estão começando hoje, eu boto as perguntas antes, que é um método de aprendizado que faz o ensino ficar na memória de longo prazo depois. E então, aí você vai caçar água, né? Exatamente. Se eu tivesse pegado, eu não iria, mas eu esqueci como sempre. Então já vem. Respondidas todas as perguntas já? Hoje começa a ficar bom, falei para vocês, né? Vamos falar de coisa boa. Chega de pecado e de morte, agora é novo nascimento, salvação. Bora então. Vou distribuir. Aissa, João 3, de 3 a 5. Marina, Efésios 2, de 8 e 9. Nádia, João 5, 24. Neuzinha, Romanos 10, 9 e 10. Gigi, João 1, 12 e 13. Celeste, 1 Pedro 2, de 22 a 24. Roseli, 2 Coríntios 5, 21. Gislene, dá para abrir aí ou não? Ou tá no celular? Dá? Gálatas 3, 13 e 14. Ju, dá para abrir aí? Dá? Romanos 6, de 4 a 8. Bruna, Efésios... Não, Colossenses 3, 1. Ô Marina, você vai ficar com Efésios 2 aberto, que depois eu vou pedir para você ler outro. Depois desse... Você vai ler primeiro 8 e 9, depois você vai ler outro. Colossenses 3 já falei. Suelen, por favor, Hebreus 11, 10 a 14. Renata, Filipenses 2, 12. Leléo, Romanos 12, 1 e 2. E por enquanto é isso. Todo mundo já tem serviço. Tanta gente que agora que chega no último, primeiro já deu tempo de abrir, né?
Vamos lá, bora que hoje é pauleira. Vamos começar. João 3, de 3 a 5. Pode. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga de sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer a água e do Espírito. Amém. Então Jesus falou para Nicodemos que ele tinha que nascer da água e do Espírito. Nicodemos falou: como que eu vou nascer de novo? Já nasci uma vez, não é possível. Como isso? Ele não entendeu o que era esse nascer de novo. A gente está falando de novo nascimento. O que é o novo nascimento? João 5:24 diz o quê? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. Então, o que é esse novo nascimento? Crer em Deus com seu coração. Romanos vai explicar um pouquinho melhor como é que é essa confissão de fé. E isso faz com que você passe da morte para a vida. Da morte física? Não, da morte espiritual, né? Então, esse novo nascimento é um novo nascimento espiritual. O nosso espírito se liga de novo ao Espírito de Deus e a gente nasce de novo. É um processo totalmente espiritual, então você não sente nada, porque é no espírito, né? Gislene e Roseli, que é o primeiro dia hoje, tem 2 tatuagens que a gente faz quando a gente entra nesse grupo. Uma é: eu tenho um espírito, eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Muito importante a gente saber isso. Outra coisa é: a Bíblia foi escrita para judeus, gentios e igreja. São 3 povos diferentes, cada um tem suas regras, cada livro é para um desses tipos de povos. Então é importante a gente entender isso para a gente conseguir entender bem a Bíblia. Gustavo, Oi. deixa eu só fazer uma observação. Eu estou sem a minha Bíblia hoje, porque eu combinei com a Nádia agora à tarde. A minha está com a minha filha mais velha. Eu Tá, pego, eu leio. qual que eu tinha te pedido? Romanos 10? Não, Coríntios. Tá bom. Eu abro. Tá? Só isso que eu ia falar, tá? Tá bom. Fala para nós, Efésios 2, 8 e 9. Pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos. É uma dádiva de Deus. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos. Portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Amém. Então, nascer de novo é crer em Deus e não há nada que eu faça para receber isso. Mas não é por obras, é por fé, é por crer. Então, cuidado, gente, quando a gente lê lá as bem-aventuranças, tipo, bem-aventurado o homem que faz tal coisa porque dele é do reino dos céus. Não sei o que lá, porque dele é do reino dos céus. A gente pode ler isso e tender a pensar que a gente conquista essa salvação pelas nossas obras. Então, porque eu fui alguém pobre de espírito lá, como diz as bem-aventuranças de Mateus 6, então eu vou para o céu porque eu sou pobre de espírito. Não, não é isso. Todas as vezes que ele fala, bem-aventurados os que fazem tal coisa porque deles é o reino dos céus, ele está querendo dizer, isso que a pessoa faz como consequência de já ter sido salvo, de já ter nascido de novo, isso demonstra que ela é nascida de novo e dela é o reino dos céus. Porque senão a gente pode achar que a gente precisa ser alguma coisa para ser salvo. E a gente não precisa ser alguma coisa para ser salvo. A gente deve ser por amor a Deus, mas não que a gente precise, porque não é isso que a Bíblia diz. Hoje a gente vai entender exatamente isso. O que não é verdade para perder a salvação, tá? Porque aí em alguns outros momentos ele fala, e dos que fazem tal coisa, esses não herdarão o reino dos céus. A gente não pode dizer a mesma coisa que eu acabei de dizer para esses povos, porque a gente
esse tipo de pessoa que tem esse tipo de atitude. Porque a gente acredita que a salvação pode sim ser perdida, tá? Existe uma discussão grande sobre perder a salvação, né? Então, num outro momento oportuno, a gente vai falar disso e eu vou citar os versos que cada uma das posições usa, mas eu particularmente creio que é possível perder a salvação. Então, alguns textos vão dizer, bem-aventurado aquele que faz tal coisa, porque esses é o reino dos céus. Então, a gente tem que entender que isso que a pessoa faz é fruto de já ter nascido de novo. Ela não conquista o reino dos céus pelo que ela está fazendo. Agora, ela pode perder a salvação pelo que ela está fazendo. Mas a gente vai entrar nisso no momento oportuno, ok? Ô, Gustavo, Oi. Efésios o quê? Você vai ler Efésios... Não, que ela eu leu vou agora? ler. Efésios 2, 8 e 9. Ok, Tá. então a salvação é pela fé, todos precisam nascer de novo, é passar da morte para a vida espiritualmente. Agora, como que essa confissão de fé tem que acontecer? Como exatamente se dá essa passagem da morte espiritualmente para a vida? Romanos 10, 9 e 10. Quem está com ele? Sou eu, Gustavo. Vai, Neuzinha. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Obrigado. A gente falou desse texto quando a gente falou de fé, né? Fé é crer com o coração, falar com a boca e ter atitudes correspondentes para que a fé se manifeste, se materialize, né? Com a salvação não é diferente, porque se a salvação vem pela fé, é a mesma ferramenta da fé. Eu preciso crer e eu preciso falar. Então eu falo com a minha boca que eu creio em Jesus, que ele veio como filho de Deus e que ele ressuscitou dentre os mortos. Veja que o texto de João 5 vai falar que aquele que crê em Deus passa da morte para a vida, porque Jesus estava vivo. Quando Jesus morre, Paulo acrescenta mais uma coisa. Não basta crer que Deus é Deus e que Jesus é o Filho de Deus, mas tem que crer que ele morreu e ressuscitou. Quem não crê, aqueles que criam em Jesus como Filho de Deus, mas depois que Jesus ressuscitou não criam que ele havia sido ressuscitado, não poderiam receber o Espírito Santo. A gente vai entrar em detalhes disso na última aula, que a gente vai ver que Jesus aparece lá e que ele sopra o Espírito Santo e faz os discípulos nascerem de novo, logo depois que ele aparece, depois de ressurreto. Então Paulo vai dizer, e é o que funciona para nós hoje, porque nossa segunda tatuagem é judeus, gentios e igreja. Nós fazemos parte da igreja e as cartas de Paulo, Pedro e Tiago e João são para a igreja, então são para nós. O que ele está ensinando para nós? Quem creu com o coração e confessou com a boca que Jesus é Filho de Deus e ressurreto dentre os mortos, esse nasce de novo, esse recebe a salvação. Amém? Nossa, falei uns 3 minutos sem parar agora. João 1, 12, 13, Gigi. Mas a todo quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da de Deus. Amém. Então, hoje, todo aquele que a gente chama que a Bíblia chama de gentil, né? Que é aquele que não crê em Cristo, qualquer outra religião, que ele aceita, cara, é real. Jesus é Filho de Deus, ressurreto dentre os mortos. Ele crê e ele aceita isso, ele passa a ser filho de Deus. Todo mundo que aceita tem o direito de ser feito filho de Deus. Amém? Ok. Essa foi a primeira pergunta, o que é novo nascimento? Então, novo nascimento é passar da morte para a vida espiritual, receber o Espírito Santo dentro de você. E isso vem pela fé, não pelas obras, e todos podem receber, todos que querem podem receber. Ok, segunda pergunta era o que é substituição e o que é identificação, ok? Vamos ler lá 1 Pedro 2, 22 a 24, quem tá? Eu. Por favor. 1 Pedro 2? De 22 a 24.
Ele não cometeu nenhum pecado. Ele nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Amém. Vocês eram como... até o 24, né? Então, você vê que ele vai citar Isaías 53 aí, né? Que é aquele texto, pelas suas pisaduras sois sarados. Então, o que a gente precisa saber desse texto? Jesus vem sem pecado para passar pelo que eu e você tínhamos que ter passado. Então, ele que não tinha pecado, vai dizer esse texto que ele morre para que a gente viva. Então, o conceito de substituição é que Jesus vem e troca de lugar com a gente. Ele sofre o que eu e você precisávamos sofrer. 2 Coríntios 5:21 vai dizer assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. E agora, toda vez que você escutar essa palavra justiça, eu espero que ela tenha um novo significado para você, que é ser salvo no Espírito. Nós íamos para o inferno, Jesus vem e nos justifica, compra a nossa salvação do nosso espírito. Isso é importante porque a gente vai ver em várias outras passagens daqui para frente essa palavra justiça, justificação. Por isso que a Bíblia diz em 4 lugares no Novo Testamento: o justo vive pela fé. Aí a gente pega a matéria de fé que a gente estudou, cara, é muito louco. Como é que o cara pode crer numa coisa que ele não vê? Isso só quem faz é justo, porque o justo vive pela fé. Quando você é salvo, você tem a capacidade de viver isso, porque o justo vive pela fé. Você passa a ser justo por causa da salvação. Amém? Gálatas 3, 13 e 14. Ô Gi, você não precisa ficar abrindo todas as coisas não, viu? Vou lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Amém. Então, só constatando o que a gente já falou, ele troca de lugar conosco, ele morre para que a gente viva. Aí uma curiosidade, a gente costuma usar alguns termos bíblicos na nossa vida, né? Um deles é o bode expiatório, né? Quem é o bode expiatório? O que é o bode expiatório? É aquele que sofre o que não merecia, né? Aquele que leva a culpa. Depois, se vocês quiserem ler, isso está em Levítico, capítulo 16, versos de 21 a 28, que Deus dá a instrução a respeito de como seria o sacrifício no templo, e aí existe o bode expiatório e o bode propiciatório. E o bode expiatório é aquele que o sacerdote colocava a mão na cabeça do bode, numa expressão, eu sempre esqueço a palavra, como se fosse um ritual em que ele passa esses pecados para o bode e ele manda o bode para o deserto, para o bode ficar errante no deserto. Esse bode, então, leva embora para longe a culpa desse pecado. E aí tem o bode propiciatório que vai ser morto lá, e esse sangue vai também pagar, ou na verdade cobrir esses pecados. Então a gente chama de bode expiatório aquele que leva a culpa no lugar de outro. Se Jesus foi o nosso substituto, ele foi o nosso bode expiatório. Assim como precisava existir um bode que levava a culpa para longe, Jesus na cruz foi o nosso bode expiatório. E a saber também o nosso bode propiciatório, porque o sangue dele pagou os nossos pecados. Mas isso era só uma curiosidade. Gu, Oi. para quem está chegando agora, o que é interessante deixar, né?
que isso acontecia lá no Velho Testamento, né? Que quando antes do Senhor Jesus vir, né? Lá eles davam, né? Os animais, né? Para ser feito, né? Para pagar os pecados, né? Deles, não é isso? Isso, Jesus institui um sacrifício porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Deus estabelece o sacrifício, aí ele dá todas as instruções do templo para que esse sacrifício de sangues de animais fosse feito uma vez por ano, para que esse pecado fosse encoberto. É como limpar uma sala, você joga para baixo do tapete a sujeira, para que paliativamente, de maneira por um determinado tempo, pudesse Deus ter comunhão com o homem, porque Deus que é santo não pode ter comunhão com o pecado. Então esses sacrifícios eram paliativos. O livro de Hebreus inteiro vai falar sobre isso. Se você quiser entender isso bem, leia Hebreus. Vai falar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que, diferente do que era feito antes, ele vem e de uma vez só, por ter o sangue puro, limpa esse pecado, não mais cobre, mas limpa, tira, e ele rosa para escrever? Ele faz com que a gente não precise mais fazer esse sacrifício todo ano como era feito antes. Mas isso está lá na aula 1 ou 2, que eu mandei para você, depois você assiste lá. Ok, então, substituição é Jesus trocando de lugar com a gente, vivendo a nossa morte para que a gente possa viver a vida dele. Ok? Identificação agora, o que é? Romanos 6, 4 a 8. Ju. A Ju tá aí? Ju foi embora. A Ju tá aí. Quero que vocês prestem atenção na palavra com. Quantas vezes ela vai usar a palavra com? Por favor. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Amém, obrigado. Então, o que é a identificação? Jesus se identifica com a gente e tudo que ele faz e vive naquela cruz, ele chama a gente para fazer isso com ele. Então, nós fomos mortos com ele, sepultados com ele, crucificados com ele, ressuscitamos com ele e estamos assentados nos tronos celestiais com ele. A gente vai ler agora. Teve uma das vezes que ela falou a ele que eu contei, porque em outras versões seria o com. Tá? Vê o que Efésios 2:6, Má, que eu falei para você deixar aberto. Lê para mim, Efésios 2:6, por favor. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos assentou com ele nas regiões celestiais. Amém. Vai falar especificamente da ressurreição com Cristo e que estamos assentados com Cristo. E Colossenses 3:1, quem tá? É 1 ou Colossenses 3? Colossenses 3, verso 1. Ah, tá. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Amém. De novo ele vai falar com. Então, identificação a gente lembra da palavra com, ok? Substituição, Cristo troca de lugar com a gente, morre a nossa morte para que a gente viva a vida dele. Identificação, ele nos dá o benefício de não precisar sofrer o que ele sofreu, mas ele leva a gente junto com ele no que ele está fazendo. A gente morre com ele, ressuscita com ele, senta com ele, sepultado com ele, tudo com ele. Amém? Amém. Fácil, easy. Agora a questão um pouco mais complicada, que é os 3 tipos de salvação. Então, como eu falei, a nossa tatuagem que a gente vai ter que fazer para entrar no grupo é: somos espírito, temos alma e habitamos em um corpo. Amém?
Vocês estão vendo a telinha aí que eu compartilhei? Então, ó, espírito, que Paulo vai chamar de homem interior. Alma, que é a junção da emoção e razão, né? E corpo, que é a parte física natural. Então, como que se dá essa salvação em 3 etapas? A primeira etapa da salvação é a justificação que a gente viu na semana passada, que é a salvação do nosso eu interior, da nossa essência, da nossa partícula primária, que é o nosso espírito. Então, quando eu e você somos justificados, justificação, se trata da salvação do nosso espírito, ok? Agora, vamos ler Hebreus 11, eu falei 10 para você, ou Suelen? É Hebreus 11, 10 a 14, por favor. Isso. Hebreus 11, 10 a 14. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber. Espera, e errei. deu... É 10, perdão. Eu anotei 11, mas é 10, desculpa. 10, do 11 ao 14? Do 10 ao 14, por favor. Tá. Desculpa. Sem problema. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Bem, então ele vai falar no verso 10 e no verso 14 que nós estamos sendo santificados, ou em outra versão, estamos sendo salvos. Mas como pode estamos sendo salvos se eu já fui salvo? Se quando eu recebi Jesus eu já fui salvo? É porque ele está falando aqui do âmbito da alma, do que eu preciso fazer, né? Que a salvação do meu espírito, Jesus já fez por mim, eu não fiz nada, eu só criei, né? Agora tem algo que eu preciso fazer, que é a salvação ou o desenvolvimento, que vai dizer Filipenses 2,12. Lê para mim quem está com Filipenses 2,12. Desenvolvimento da salvação. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Ponha em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Ponha em ação, ou em outro texto vai dizer, desenvolva a sua salvação. Significa, faça o que cabe a você em função dessa salvação. Você já recebeu a salvação no seu espírito, mas existe algo ainda que a gente precisa fazer em detrimento dessa salvação. Um parênteses aqui, esse texto que a gente leu de Hebreus 10 vai falar justamente aquilo que a Nádia me pediu para repetir, né? Que é do sacrifício que era feito várias vezes e que foi feito de uma vez por todas em Cristo. E o livro de Hebreus fala em vários pontos a respeito disso. Agora, para matar essa questão, Romanos 12, Leléo, 1 e 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Amém. Irmãos, esse é um texto muito rico, cara. Para mim é um dos melhores da Bíblia, que eu mais gosto. Ele fala assim, no verso 1 da palavra sacrifício, remetendo ao que acontecia no Antigo Testamento, ele fala só que, o sacrifício agora para ser feito não é mais sacrifício de animais, é um sacrifício racional. O que é um sacrifício racional? Que tem a ver com a razão, que tem a ver com a alma. É algo que você tem que fazer
uma palavra que está na moda também intencionalmente. É algo que você tem que ser intencional a respeito. E aí, no verso 2, ele vai falar: não olhe para fora e veja o que está acontecendo e ache que isso é o certo. Não tome a forma do mundo. Não se conforme com o mundo. Mas antes disso, pega esse negócio aqui e bota dentro de você. Renova a sua mente, que também vai falar de alma, de novo, com a palavra de Deus, para que você possa conhecer aquilo que Deus quer de você. A vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. É por meio da meditação na palavra e de muito relacionamento com a palavra que você vai conseguir entender aquilo que Deus pensa a respeito de você. Então esse sacrifício não é mais como era antigamente, mas agora ele é algo racional, é algo que eu preciso fazer com a minha mentalidade. Então isso é o desenvolvimento da salvação. Isso é a santificação. Em outra palavra, ele vai falar em outros, Paulo vai dizer em outros textos, que nós somos santos e Deus é Jesus, ou Deus é o santo dos santos, né? Ele é o santo nosso, porque nós somos santos, ele é o santo dos santos. Gustavo, mas eu não sou santo. Sim, você é, porque a Bíblia diz que você é. Porque santo significa separado. Nós somos ou deveríamos ser separados, no sentido de estar renovando a mente na palavra e de agindo diferente, pelo menos tentando agir diferente do que o curso desse mundo. Então, sempre que a Bíblia for falar de santificação como algo contínuo, que ele fala, estou sendo santificado, ou estou sendo salvo, ou desenvolvo a sua salvação, ele está falando da alma, de algo que eu e você precisamos fazer, e você já vai entender por que ele está destacadinho de amarelo ali. Agora, o último âmbito dessa salvação é a salvação do corpo. Leia para mim Filipenses 3, 20 e 21. Quem está com Filipenses 3, 20 e 21? Bruna? Não? Ué, não passei para ninguém? Então, vamos lá. Filipenses 3. Acho que tinha acabado as pessoas. Aí, abre para mim Romanos 8, 22 e 23. Marina, abre para mim 1 Coríntios 3, 10 a 15. E é isto. E eu vou abrir Filipenses 3, 20 e 21. Filipenses 3, 20 e 21 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar em si todas as coisas. Então o nosso corpo será transformado em um corpo de glória, assim como o de Jesus tem, um corpo glorificado. Romanos 8, 22 e 23 diz o quê? 8, 22 e 23. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus. Nós também gememos dentro de nós mesmo enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Amém. Deixa eu só ler na minha versão, porque essa aí é nova tradução, né? Na minha versão diz assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo.
Então, quando vai se falar dessa salvação no corpo, ele vai falar de redenção do corpo ou de glorificação, de corpo glorificado. A gente não tem tempo para falar agora, mas vocês podem ler. Os 4 evangelhos vão dizer, pega o evangelho de trás para frente, os 4 vão dizer a ressurreição de Cristo. Quando ele aparece para os discípulos, você vai ver lá que a porta estava fechada e ele entra sem abrir a porta. E os discípulos ficam, ai meu Deus! Então, quer dizer, o corpo glorificado, ele atravessa a parede, mas você vai conseguir ver os furos nas mãos, porque ele fala, então existe um corpo, né? Porém, outro texto vai dizer que Jesus andou com 2 discípulos no caminho e eles não o conheceram. Então, provavelmente a gente vai mudar um pouco. A Bíblia fala que ele comeu com eles. Então, a gente atravessa a parede, mas ao mesmo tempo a gente come. Então, é um negócio bem muito louco, assim. Bem muito louco. Eu tô só aguardando para ver como é que vai ser. Deve ser bem da hora. Não sei se a gente vai poder voar e tal, mas vai ser muito louco. Agora, a Bíblia garante que a gente vai ter um corpo de glória, assim como Jesus tinha. Amém? Agora, todo esse contexto, essa salvação em 3 etapas, pode ser chamada de redenção ou remissão, né? Redenção significa resgate, né? Tem aquele texto lá de Noemi e Esther, é isso o nome dela? Que a moça ficou viúva lá e a moça que era casada com a Noemi, né, que era casada com o filho dela, não quis deixar ela sozinha e acompanhou ela. E aí elas foram para uma terra nova, né, para Noemi, que era a terra natal, a terra do povo de Deus, da mãe, que eu não sei se era Esther, agora o nome dela. E ela... Só que aí como é que ela ficava lá? Uma moça em idade jovem e sem um marido, né? E aí o que a moça fala quando ela vai se casar com Boaz, ela fala assim, é você quem vai me redimir, que é me resgatar, me tirar dessa condição que eu estou. Então, redenção significa resgate. E remissão significa libertar do cativeiro com condição de cancelar o julgamento. Então, a gente estava preso, Jesus vem e nos tira, mas ele não nos rouba, ele paga a dívida para nós, ele tira a culpa, né? Ele paga o preço que tinha que ser pago. Então, esse contexto todo, essas 3 coisas, são o que a gente chama de plano redentivo ou plano remissivo. E mais do que isso, né? O que é o plano redentivo? É tudo que acontece do capítulo 3 de Gênesis até Apocalipse. É um plano que Deus cria para voltar o homem à condição dos primeiros 3 capítulos de Gênesis, a condição inicial. Então Deus cria esse plano todo, mas muito detalhado, com todo um negócio escatológico doido que vai acontecer na Nova Jerusalém, esse negócio de corpo glorificado, que ele entendeu que seria a forma mais sábia de conduzir essa redenção, para que todo mundo tivesse chance, oportunidade, né, dentro dos contextos, lembrando que Deus é justo e o nosso senso e a nossa percepção de justiça é totalmente natural e contaminada pela nossa vivência, né? O que a gente acha justo não está nem perto do que Deus considera justo, né? Há quem ache que pena de morte é justiça. Deus tem um outro raciocínio a respeito de justiça. Não sei porque eu estou falando isso, mas talvez alguém precisava ouvir. Então, Deus é justo e cria esse plano redentivo totalmente complexo para que a gente pudesse, e todos que quiserem, terem oportunidade de serem salvos. Amém? Agora, nos últimos 5 minutos que eu tenho, uma coisa um pouco complicada. Talvez não. Veja você uma coisa. A salvação é pela fé, certo? Logo, nada do que eu faça pode
impactar nisso que foi um presente que Deus me deu, né? Com esse parênteses de dizer que a salvação pode ser perdida, que a gente vai falar em um momento oportuno, então Deus que me dá o direito à salvação, me justifica, vai glorificar o meu corpo, não poderia, não faria sentido que ele dependesse de mim para me salvar. Gustavo, mas espera aí, você está falando que a salvação da alma é uma coisa que eu tenho que fazer, que é racional, que eu tenho que desenvolver, e agora você está falando para mim que nada do que eu faça vai mudar a minha salvação? Não, não vai mudar a sua salvação. Mas vai acontecer o que se você for um bom cristão e desenvolver a sua salvação com qualidade? Você vai obter galardão, e é isso que está dizendo nesse esquema que eu fiz, por isso que está amarelinho. Isso está no que a gente vai ler agora, 1 Coríntios 3, de 10 a 15, por favor, Marina. Deus, em sua graça, ensinou-me a ser um construtor sábio. Eu assentei o alicerce e outro construiu sobre ele. Entretanto, aquele que constrói sobre o alicerce precisa tomar muito cuidado como constrói, porque ninguém pode colocar qualquer outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. No entanto, existem vários tipos de materiais que podem ser usados para construir sobre esse alicerce. Alguns usam ouro, prata e pedras preciosas, e outros constroem com madeira, com feno e até mesmo com palha. Está prestes a chegar um tempo de prova, no dia de Cristo, para verificar que tipo de material cada construtor usou. O trabalho de cada um será provado pelo fogo, para que todos possam ver se ele conserva seu valor ou não, e o que verdadeiramente foi realizado. Até o 14? É o 15. Então, todo construtor que edificou sobre o alicerce com materiais certos, cujo trabalho permanecer, esse receberá a sua recompensa. Entretanto, se o que alguém construiu queimar-se, ele terá um grande prejuízo. Ele mesmo será salvo, mas como um homem fugindo atrás de uma barreira de chamas. Amém. Então, a segunda tatuagem nossa, né? Judeus, gentios e igreja. Paulo está falando para quem aqui, gente? Paulo está falando para a igreja. E veja bem que ele fala que isso é uma construção em cima do fundamento de Cristo. Se a pessoa não tem o fundamento, logo ela não está nem participando dessa conversa aqui. Então nós estamos falando aqui de gente crente que nasceu de novo, ok? Paulo vai falar, tudo que você constrói em cima do fundamento, ele é ou ouro, pedras preciosas e prata, ou ele é feno, palha e madeira. No final da nossa jornada, não dos ímpios, que dos ímpios é depois, vai ter um dia que ele chama aí de dia de Cristo. No meu está escrito só dia com D maiúsculo. Nesse dia, essas obras todas vão passar pelo fogo. E o que ficar dessas obras, o que forem fundamentos de ouro, pedras preciosas e prata, vai ficar. E isso vai se transformar em recompensa, ou numa linguagem mais arcaica, galardão, na minha palavra aqui. Agora note o que ele fala no verso 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, o que eu e você fazemos com a nossa alma, no desenvolvimento da nossa salvação, vai determinar como eu e você vivemos a eternidade. Como eu e você vamos desfrutar da eternidade. Com quanto galardão nós vamos viver a nossa vida no porvir. Eu acho que vale a pena você ser um bom cristão, né? Porque se é eternidade, o nosso tempo vivido aqui 100 anos não é nada. Então, pense sobre isso. O que você tem construído sobre o fundamento de Cristo. Mas a gente não vai perder a salvação por não construir. Só vamos deixar de ter galardão. De novo, parênteses, salvação pode ser perdida, a gente crê nisso, vamos falar disso para a gente entender depois. Mas Deus, sendo sábio, misericordioso, amoroso, nos salva em espírito e não deixa que a gente não seja salvo.
Ele só permite que a gente ganhe mais galardão por aquilo que a gente desenvolve aqui na Terra. Agora, a última coisa, esse quadro aqui, ó. Eu vou ler agora com vocês 1 Coríntios 3, de 1 a 3, rapidinho, vai dizer assim: eu, porém, irmãos, não pude falar com vocês como espirituais. Ele está falando com a igreja, tá? Não pude falar com vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não poderíeis suportar. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, Paulo ele vai fazer uma classificação, que é isso aqui, ó. Quando a gente nasce naturalmente, antes de aceitar a Cristo, nós somos homens naturais. Nascemos naturalmente, segundo a carne, segundo a vida normal, natural, ok? Quando essa linha aqui chamada novo nascimento, ó, quando a gente nasce de novo, a gente passa a ser uma nova criatura, como diz 2 Coríntios 5,17. Só que, em sendo uma nova criatura, eu vou escolher me tornar um crente espiritual ou um crente carnal. E isso vai ser determinado pelo quê? Por quanto da minha salvação eu desenvolvo, quanto eu me santifico, quanto de comunhão eu tenho com a palavra. A igreja de Corinto era uma igreja que está toda avivada, cheia dos dons. Capítulo 12 de Coríntios, 1 Coríntios, ele vai falar: eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons. Os dons do Espírito são esse. Vai listar os 9 dons. Por quê? Porque nego, mano, falava em línguas lá no meio do culto e curava, e palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, tralalá. O Espírito se manifestava. Mas no começo da carta, Paulo fala: ó, lindão, não dá para conversar com vocês, cara. Vocês são carnais, vocês ainda têm obra de menino espiritual aí. É por isso que Gálatas capítulo 5, quando ele vai ensinar sobre os frutos do Espírito, ele fala na sequência sobre, antes de falar do fruto do Espírito, ele fala sobre as obras da carne. São coisas que a gente manifesta, mesmo tendo nascido de novo. Se a gente não alimenta o nosso espírito, a gente tende a ser crentes carnais, que agem com a carnalidade, que agimos com base naquilo que a gente sente e naquilo que a gente vê. Mas nós não andamos por vista, aprendemos em fé, nós andamos por aquilo que cremos. Por isso a gente vai ser, em nome de Jesus, crentes espirituais, que andam segundo o Espírito e não sobre a carne ou sobre a alma. Acho que era isso. Dúvidas, tristezas, dissabores. Isás. Chorem, chorem. Ô Gu, deixa eu Oi. te perguntar. Esse negócio de a parte do novo nascimento, o batismo não tem nada a ver? Qual batismo? Batismo Tem 3 nas batismos. Batismo nas águas. Nas águas que você declara diante das pessoas, assim, que você é uma nova criatura. Tem a ver ou não tem a ver? Porque não falou nada a respeito? Colossenses capítulo 2, versos 10 a 15, mais ou menos, vai falar: se vocês que estavam buscando a circuncisão para mostrar que tem uma aliança com Deus, eu vou te dar um ritual que você pode fazer. Esse ritual chama-se batismo nas águas. O que é o batismo nas águas? É uma expressão externa daquilo que já aconteceu dentro. Eu me batizo porque eu quero tornar público que eu nasci de novo, que eu criei em Cristo. Então temos o batismo no corpo, que é aceitar a Jesus em ter um novo nascimento. Esse é o batismo no corpo. Temos o batismo nas águas, que é a expressão externa daquilo que aconteceu dentro. E temos o batismo com o Espírito Santo ou com fogo, que a gente vai estudar na última aula desse módulo. Respondi a sua pergunta? Boa. Você viu, Neuzinha, que ela tem sotaque igual a você? De onde você é, Neuzinha? Conterrâneas. De onde você é? Eu sou do Caruaru. Caruaru, terra do forró. Ô, Gustavo, a minha cidade